Max, eu gostaria de comentar esse assunto assim em diversas perspectivas. A primeira perspectiva, continuando a intervenção aí do Ítalo, eu peguei aqui, ele diz o seguinte: eles usam o símbolo da escravidão. Eu gostei muito dessa expressão, usam o símbolo da escravidão, e eu diria, completaria da seguinte forma: usam o símbolo da escravidão para continuar a escravizar as sociedades. Porque a esquerda tem feito isso. Ela escraviza as sociedades, escraviza historicamente, escraviza economicamente, escraviza politicamente, e ela sim é a grande genocida da história. Ela sim praticou genocídios gigantescos, como, por exemplo, da Ucrânia, enfim, podíamos falar dos genocídios da Revolução Cultural Chinesa, etc. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: já que a senhora Thalia Petroni falou de um projeto de lei, o príncipe Luís Filipe, que acho que vai estar daqui a pouco também aqui no Terça Livre, ele apresentou um PL, o PL 921, que tipifica como lesa pátria destruir ou deteriorar patrimônio histórico, o que é algo de muito interessante. Agora, eu gostaria também de fazer um outro comentário. A senhora Sâmia Bonfim, também deputada do PSOL, escreveu o seguinte: nessa madrugada, a estátua de Pedro Álvares Cabral, no Rio de Janeiro, foi incendiada por um coletivo indígena contra o marco temporal, que considera terras indígenas apenas as ocupadas até 1988, e que será votado hoje no STF, não ao marco temporal. Portanto, ela está ligando a ação desse coletivo a algo que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e que, aliás, se for aprovado como o fim desse marco temporal, será um dos maiores atentados à propriedade privada no Brasil e será o lançamento do caos social em relação à propriedade no Brasil. Bom, então, para ela, é legítimo incendiar uma estátua como símbolo daquilo que se quer que se aprove, que o STF aprove, que é mais uma canetada na Constituição e mais uma derrubada de um princípio constitucional por canetada dos ministros do Supremo. Agora eu pergunto o seguinte: os ministros do Supremo não estão preocupados com as instituições? Não estão preocupados com a democracia? Não estão preocupados com o discurso de ódio, inclusive encampado por deputados? Nada disso os preocupa? Não vão fazer comunicados chamejantes dizendo que o país e as instituições estão sendo agredidas? Mas aqueles indígenas ou pseudo-indígenas manipulados pela esquerda que estão praticamente cercando o STF não ameaçam as instituições? Tudo isso é uma pergunta, são perguntas que precisam ser feitas para nós percebermos o seguinte: nós estamos no totalitarismo que está coartando e silenciando o povo brasileiro naquilo que ele tem de mais autêntico. É isso. E só dá voz e só dá vez, inclusive para a violência, a uma minoria que quer destruir o Brasil. A uma minoria que quer destruir o Brasil atual, a uma minoria que quer, por isso, destruir a sua história. E eu pergunto aqui também uma coisa a muitos, pelo menos a alguns, né, direitistas ou conservadores que acham que esse negócio de história não tem importância nenhuma. O que interessa é ver o país eficiente, ver o país funcionando. Eu pergunto o seguinte: por que a esquerda dá tanta importância à destruição da história? Por que a esquerda se organiza para destruir a nossa memória histórica? Não apenas nas universidades, não apenas no ensino, mas na mídia, e também fazendo esses atos de culto, que eu chamo atos de culto, de destruição da história, que é criar uma legenda negra da história e depois, como ato de culto, incendiar
estátuas ou incendiar monumentos para que isso sirva como um ato simbólico para a destruição da história. Quando nós vemos toda a luta que está acontecendo no Brasil, toda a situação gravíssima que está acontecendo no Brasil, não é exagero dizer que desde a independência o Brasil não passa um momento tão crítico. Porque o que está sendo arrancado de nós não é apenas o Brasil atual. Estamos sendo arrancadas as nossas raízes históricas, estamos sendo arrancadas as nossas raízes históricas. Nós estamos perdendo a independência das nossas raízes. Eles são, como disse muito bem, creio que o Carlos disse isso, são personagens que estão infiltrados dentro das instituições e que usam as instituições para destruir as próprias instituições e destruir o país. Com o apoio desses coletivos que têm liberdade total para fazer o que quiserem. Foi a estátua do Borba Gato, agora é a estátua de Pedro Álvares Cabral, e outras virão, como apontou muito bem o secretário Mário Frias num tweet que ele escreveu a esse respeito.